como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Antes do vídeo começar, lembrem-se, continuem participando das rodas de conversa que acontecem de segunda a sexta, às 11h30 da manhã e às 5 da tarde. O link é sempre enviado diretamente para o seu WhatsApp e lá você pode escolher qual desses dois horários é melhor para você entrar. Nas rodas de conversa, eu estou enviando um link com uma planilha do Google Docs, onde vocês podem acessar qual a aula e o link direto para o vídeo, assim vocês conseguem fazer as atividades. Ou seja, entrando na roda de conversa, você tem acesso direto a essa planilha, porém vocês também vão receber essa planilha no WhatsApp. Então é um jeito de facilitar todo esse processo para todos vocês, ok? Hoje, iniciando aí os nossos desenhos que precisam aplicar bastante perspectiva, nós vamos fazer a releitura do quadro Paisagem de Subúrbio. Primeiro de tudo, vamos lembrar do contexto, né? Tarsila do Amaral sempre foi uma coisa bastante São Paulo, interior de São Paulo. Então, é bem diferente das coisas do Di Cavalcante. Di Cavalcante é carioca, né? Então, vocês vão ver essa diferença nessas casinhas. Durante a parte gravada da tela, eu explico pra vocês por que essas casas são tão diferentes, né? Então, sim, existe essa diferença arquitetônica entre as cidades antigas, históricas de Rio de Janeiro e São Paulo. E vocês conseguem ver isso com perfeição aqui, né, no Paisagem de Subúrbio, que é pra gente observar o espaço fora, né? Depois daquela atividade bem complexa da resiliência, que tem que olhar pra dentro, agora a gente vai fazer esse no papel, que é sobre a paisagem do lado de fora. E aí, na semana que vem, a gente vai ter um outro desenho autoral inspirado aqui no Paisagem de Subúrbio. Vamos lá? Bem, turma, vamos lá. Hoje nós vamos fazer a releitura deste quadro que está aqui no canto, que se chama Paisagem de Subúrbio, do Di Cavalcante, que é uma obra bem diferente das que a gente tem feito, né? Ela tem uma cor bem mais mesclada, não tem tantos blocos e, diferente de todos os outros até agora, esse é uma paisagem de fato, né? Não são pessoas. Esse realmente é um novo tema para a gente, então é importante que vocês tenham assistido aí esse último vídeo que saiu de revisão de perspectiva para a idade de vocês. Lá eu deixei duas atividades, ok? Essas duas atividades são para você fazer um desenho de observação e um outro para você fazer um desenho usando a perspectiva de uma foto e criar a sua própria cidade fictícia, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos uma paisagem de subúrbio, ou seja, Di Cavalcante estava tentando mostrar como eram os bairros mais afastados ali do Rio de Janeiro. Lembrando que subúrbio é tudo aquilo que fica mais afastado do centro, ok? E no centro é onde fica tudo que está girando, né, movimentando dinheiros, comércio e assim por diante. Aqui a gente tem uma paisagem que a linha de fundo é bem alta. Por que a gente sabe disso? Porque a gente tem morros, né? Di Cavalcante era carioca, vamos sempre ressaltar isso. Então a presença de praias e morros faz total sentido. Aqui é só um rascunho para a gente ter uma posição. É importante notar que essas casas, essas casinhas que aparecem, elas têm bem carinhas de casinhas históricas. Então, sempre que eu falo pra vocês que Di Cavalcante estava querendo contar uma história, ele estava querendo dizer algo. Então, pelo menos nesse tipo de quadro como esse, a gente consegue perceber, né, pelo menos neste quadro, como eram as ruas antigamente. Bem antigamente. Esse quadro é uma daquelas séries mais iniciais da carreira dele. Então nós fomos, voltamos, experimentamos diversos tipos de quadro, explorando vários assuntos. Aqui ele tem essa árvore que ele tem meio 3 bombonzinhos de flores em cima. E eu já tô fazendo ela só para fazer uma boa marcação de espaço, ok? E vamos lá. Temos essa linha do horizonte que a gente consegue ver aqui. Que o que acontece? Aqui no meio tem uma parte que é meio azul, que eu acredito que possa ser alguma lagoa, ok? Ou que possa ser alguma praia depois do morro, porque é bem azul. Bem azul. E depois aqui atrás ele tem mais situações de morros, ok?
Então vamos lá. A gente já fez a primeira casa que tá em primeiro plano. A gente sabe que tá em primeiro plano porque ela está maior. Dela tem um traço aqui, que é como se fosse uma calçada ou um bloco de calçada pra cima. É como se aqui fosse um muro e aqui fosse uma parte de rua. Nessa parte ele já puxa uma escada. E essa escada sai subindo o morro. E isso já conta uma boa parte da história pra gente. Casas que sobem o morro significa que são casinhas aí, né? Que nós vamos conhecer mais pra frente como comunidades. De Cavalcante também tem um quadro chamado Favela. E aqui você pode ver a história das casas. Ó. Essa primeira casa que a gente tá pintando, que é a branca, tá vendo como ela é maior do que as outras? Ela tem um telhado até diferente. Ela tem uma frente. Tô tentando seguir, hein? Ó, ela tem uma frente. Ela tem um telhadinho fechado na frente. Aí telhadinho de lado. E retinho e outro telhadinho aqui. Tô tentando fazer a melhor releitura que eu posso, hein? Aí aqui um telhado maior, esticado e uma árvore. É interessante notar como tinha muito mais árvores. A Tarsila do Amaral também pintou sobre isso quando ela pintou o quadro São Paulo, lembra? Desse quadro. Então, a essa altura do campeonato, São Paulo da Tarsila do Amaral tinha muito verde. Mas vamos lá, aqui é uma paisagem de subúrbio do Rio. Esse subúrbio do Rio, eu já cheguei a comentar em algumas rodas de conversa, é um rio mais histórico, né? É um rio mais antigo, aquele centro antigo do Rio, onde a gente tem casas com esses casarões, ó, com essas portonas altas, com essas janelas altas, né? Isso é importantíssimo para que vocês entendam onde está, porque São Paulo e Rio de Janeiro tem casas históricas bem diferentes, ok? E de Cavalcante fez questão de deixar claro que nesse subúrbio dele essas casinhas eram históricas dessa forma. Então aqui, ó, fiz a casinha branca de telhado maior, essa casinha meio azul, e aí aqui tem que vir a casinha vermelha, né? Essa casa está muito alta, então a casa de primeiro plano vai ter que ser o telhado aqui diminuído um pouco. Aí, pronto. Então, ok. Vamos fazer a casinha vermelha do lado, que tem o telhadinho tradicional de ondinha e o pico triangular, que é a típica casa brasileira, né? De telhadinho triangular, que a gente vê em desenhos, ou que a gente mesmo faz em desenhos. Ó, então, primeira casa, primeiro plano. Aí a gente já deixa a parede. Tem esse muro, que é o muro dessa casa, mas é a calçada dali, das outras. Tá vendo essa perspectiva mais angular? Árvore no quintal. Fechou, perspectiva, sobe a escada. Faz a escadinha já. Essa escadinha depois a gente pode vir só fazendo tracinhos pra representar os degraus, né? E aqui a gente fecha a casinha. Depois a gente faz com pontilhados, né? Aqui assim, a gente constrói os pontilhados para fazer esse ladrilho. E aqui com certeza é calçada. A gente pode vir fazendo isso. Só que o que acontece? Aqui tem uma outra parte da casa. E eu vou aproveitar para pôr uma casinha porque sobrou esse espaço. Bem, aí as casas começam a ficar menores em um segundo plano. Tanto que aqui atrás ele tem uma casa de lado, nesse paisagem de subúrbio, que ele está nitidamente menor do que as outras casas estão. Então, por que isso? Porque você tem casas mais longe, né? Aqui ele já tá falando do afastamento. Quanto mais afastadas são as casas, elas mais longe estão do centro. Então, aqui a gente tem essa parte dessa leitura. Agora, a gente precisa fazer os caminhos meio que baterem aqui, tá vendo? Só para poder encaixar. Então, aqui a gente vai pôr uma casinha. Até aqui, ok. Aí, aqui mais pro canto, quase no vale, ele pôs uma casinha bem pequenininha também, pra dizer que as pessoas moram longe, mas elas estão lá, né? O quão afastado algumas pessoas conseguem morar. Gostaria de deixar o espaço aqui pra gente pensar. Essas pessoas que moram mais afastado, como elas fazem, né? Pra ter acesso a informações. Vocês já pensaram nisso? É isso que eu gostaria que vocês pensassem. Sempre que vocês vissem quadros com casas históricas, que
que parecem longe, como essas pessoas faziam para ter informações, como essas informações chegam até a gente. Aí aqui, ó, as duas últimas casas maiores, e depois começam árvore, 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 que a gente já vai deixar marcado, e detalhes, né? Para esse desenho no sketchbook, com certeza a gente vai usar bastante as guias, então estejam preparadas, elas vão ser de vital importância. Aí agora começam as casinhas mais pro morro. E aí essas casinhas pro morro, a gente vai fazer uns tracinhos assim, ó, só pra mostrar que essas casas são acessíveis, né? Elas estão longe, mas dá pra acessá-las. Então aqui a gente põe uma, aí depois põe umas árvores. Esse é um daqueles desenhos que a gente já pode deixar marcado com canetinha algumas coisas para quando for passar pro sketchbook essa marcação tá mais nítida. Ó, aqui eles têm umas arvorezinhas também, assim, meio pinheirinhos, então dá para fazer essa marcação. E aqui está, pelo menos a parte inicial do desenho. Como dei a sugestão, acredito que dá para fazer. Então vou pegar aqui um lápis verde, só para já deixar marcado onde são situações árvore. Porque esse é um desenho com muitas camadas, né? Se você for parar pra ver, a gente vai ter várias casas, várias distâncias, né? Porque aqui a gente tem uma parte do plano, um outro plano, entre plano, primeiro plano. Então a gente tem já esse controle visual de que tudo que tá mais longe vai demandar mais trabalho, né? Mais zoom também pra fazer. Aí tudo aqui que tá verde, quando a gente chegar no sketchbook, a gente transforma também em árvores. Então até aqui ok, fazer outra marcaçãozinha aqui, ó, das árvores mais pinheirinho. Se vocês derem zoom nessa obra, vocês vão ver, são como se fossem uns pinheirinhos mesmo, mas bem distantes. Bem, o que mais a gente pode marcar? Outra coisa interessante que a gente pode deixar marcado é que aqui em específico é bem mais azul do que as outras partes. Então, como eu falei, deve ser alguma lagoa próxima, algo do tipo. Aí, a gente já pode deixar marcado as partezinhas que são os caminhos de terra. Tá vendo? Só pra gente já saber onde eles vão ser. Ok, deixa eu pegar o verde de novo pra fazer essa árvore aqui, que quase fugiu. Então, até aqui estamos ok. Uma coisa que a gente também pode fazer, pegar qualquer lápis, qualquer cor, e já fazer essa marcação meio de névoa que tem ao fundo, assim, do desenho, só pra gente relembrar essa textura quando já estiver lá no sketchbook. Tá vendo? Lá a gente pode usar o pincel de lápis também, ou a gente pode usar o próprio pincel de giz, certo? Aqui está ok. Então aqui tudo certo. Aproveitando, posso pegar e marcar a casa que é vermelha. É interessante já deixar ela destacada, porque ela é um foco de cor bem curioso, né? Todas as casas são bem amarelas, batidas, cor de terra. Durante o processo da Tarsila do Amaral, eu também comentei com vocês, né? As casinhas do interior, elas tinham essa cor meio de... Eu acho que a palavra é essa, shellac, que é como se fosse um material de tinta, que ele é meio amarelado porque ele vem da terra, mas ele pigmenta bastante para pintar as paredes, né? Então é meio artesanal de tinta. Então por isso que as casinhas do interior em obras são bem amareladas. E também porque se elas fossem brancas, vamos pensar nisso, se a estrada é de terra e levanta poeira, facilmente suja aí e gruda onde? Nas paredes. Então vamos marcar aqui os morros. Também esses caminhozinhos assim, ó. É uma pintura com bastante informação, né? Então, quanto mais você facilitar, que nem aqui é telhado, então a gente já deixa uma textura. Aqui
Aqui também, ó, um telhado assim, arredondadinho. Se tiverem dificuldade com o telhado, podem fazer o telhado tradicional, tá bom? Que é o de triângulo, né? Porque ele faz uns telhados bem diferentões aqui. Bem de lado, né? Umas proporções diferentes. Aí aqui, pronto. Telhados marcados para quando a gente passar para o sketchbook. Ok? Até aqui tudo bem. Aí é nessa fase que vocês podem decidir marcar com alguma caneta preta as linhas que são mais importantes aí. Linhas principais, né? Linhas de perspectiva. Aqui assim. Umas linhas que você realmente quer deixar bem ressaltado. Linhas de casas. Ok? E aí você pode marcar tudo bonitinho usando uma caneta ou uma canetinha. Ou você pode vir com o seu lápis e marcar um pouco mais forte. Também serve. Não precisa fazer tudo com canetinha, não. Ok? Fazendo tudo isso com canetinha ou com caneta, você já deixa marcado. Quando passar no sketchbook, a gente diminui a opacidade da camada. Vocês vão ver como vai ajudar. Aqui é interessante porque é um portão, mas ele tem um detalhezinho. E eu vou tentar fazer, vou fazer assim, ó, pra poder fingir que é o detalhezinho do portão. Porque ele ficou bem interessante lá, vocês veem essas pinceladas bem delicadas desses mini detalhes, né? Porque aqui, na verdade, ó, tem umas florzinhas, né? Aqui no quadro original, tem tipo umas florzinhas aqui assim, eu acho que a gente pode deixar marcado. E aí tentar fazer com um pincel mais fino quando tiver no sketchbook, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essa arte, paisagem de subúrbio, deixem aqui nos comentários, ou me envia como áudio, ou fala comigo na roda de conversa, que eu ajudo vocês a produzirem a arte, ok? Até o próximo vídeo e